Olá, que prazer é para nós podermos estar aqui juntos no nosso Café e Fé. Hoje nós temos aqui o nosso amigo, mais uma vez conosco, Tiago Ruiz, um irmão em Cristo, um amigo da primeira fila, do gargalo, amigo do íntimo, do coração. E nós sempre estamos trazendo pessoas com quem compartilhamos o Evangelho. E você sabe que o nosso objetivo com o Café e Fé não é discutir essas questões da religião, mas falar do Evangelho, falar das riquezas insondáveis de Cristo, desse Deus que se fez gentes, que se fez carne para salvar um povo para si. Eu tenho encontrado por aí afora muita gente que assiste o Café e Fé e que vem abraçar dizendo: olha, em tal dia, em tal época, essa palavra que o Senhor trouxe foi fundamental para a minha transformação, para aquilo que Jesus está fazendo na minha vida. E nós ficamos muito contentes com isso, porque esse é o nosso objetivo. Não é ficar aqui falando de sistema A, de placa B, mas falando daquele que é a nossa solução. E os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer o nosso material e também participar. A sua participação é muito importante para nós, tanto no compartilhar com outras pessoas, como na parte da oração, da intercessão em nosso favor e em favor deste mundo caótico e confuso. E também, se você puder, nos ajudar na sustentabilidade do programa, contribuindo, será muito bem-vindo. Nós agradecemos profundamente. Então pegue o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando. Já já a gente volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre os conflitos e os desafios para crescer a dois. Realidade e família. Vamos começar aqui tratando um pouco sobre o caos. A entrada do pecado e dos conflitos na raça humana. A queda gerou um estilo de vida onde há uma desagregação. Em vez das pessoas se aproximarem, eles fazem uma aproximação como o porco-espinho no tempo do frio, né? Diz que eles sentem frio e um aproxima do outro. E depois eles começam a se espetar e eles se separam. Então existe essa dança do porco-espinho nos relacionamentos. Principalmente nos casais, eles se aproximam por necessidades físicas e até sociais, mas aí vêm os conflitos e aparecem as desconfianças, né? O primeiro casal, a gente vê como começou, né? O Adão
já foi botando a culpa na mulher. Verdade. Né? E gerando uma desconfiança da mulher. A mulher que tu me deste, estava aqui muito bem. Como é que você que é advogado e advogado criminalista, como é que você vê essa dança do porco-espinho nos relacionamentos? É interessante a citação sobre Adão, porque até antes da queda, até o capítulo 2 de Gênesis, sem sombra de dúvida, a harmonia, a paz reinava e certamente não existia nenhum conflito. Então, o estrago que fez a entrada do pecado no mundo por meio de Adão, a quem tinha recebido uma ordem do Senhor para que não provasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir dali começam os conflitos, as desconfianças, nesse primeiro núcleo, nesse casal, né? Uhum. É interessante que Gênesis 3, 11 e 12 diz justamente isso, né? Quando Deus pergunta a Adão, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, aqui tem duas questões iniciais do homem com a queda. Primeiro, ele não assume responsabilidade, ele tem dificuldade com isso. E ainda mais, vai culpa a Deus, a mulher que tu me deste, e culpa a mulher, E aqui começa o primeiro conflito familiar, porque essa mulher fala, mas espera lá, esse homem que me protegia, que me guardava, que estava à frente de mim, agora me coloca no plano da frente, fala, a história é com ela, e aí a mulher passou a ter dificuldade de se submeter em amor a esse homem, né? O conflito começa no casal, começa aqui. Você vai verificar que ali no Gênesis está a gênesis de todas as realidades, tanto da criação como do pecado, a origem e o crescimento, né? Ali começa o caos das relações. A queda gera desconfiança, ela gera agressão, acusações. Você vê que o Adão, como você muito bem disse, ele não assume. Ele sai de cena apontando para Deus como o responsável último. Mas eu estava bem, estava tranquilo, fazendo o meu trabalho que o Senhor me deu. O Senhor inventou essa mulher e aí o que deu? Né? Nós temos uma tendência muito grande de colocar culpa no outro e de não assumirmos que pisamos na bola. Isso o conflito gera, né? O que é o conflito? Quando dois estão de acordo, Amós 3,3 já diz, né? Andam juntos. Andam juntos. Agora, quando os interesses são controversos, são cada um para um lado, aí vem o conflito. E realmente o homem ele tem dificuldade em lidar com a assunção de culpa, assumir a culpa, a responsabilidade. Fiz, errei. Se foi sem querer, desculpa. Se eu fiz para magoar, perdão, né? E esse tanto o homem quanto a mulher, depois na sequência, se a gente for ver Gênesis 3,17, diz lá, e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore, e Adão disse, melhor dizendo, né? Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa.
Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Quer dizer, depois disso ainda Adão fala, pera, maldita é a terra porque eu dei ouvido à minha mulher. E aqui o conflito só aumenta porque ele fala, não, agora eu tenho uma situação na minha vida, no meu dia a dia, eu vou ouvir o conselho da minha esposa? Pois não, eu vou tomar iniciativa nisso aqui e vai ser do meu jeito. E aí os conflitos só se agravam. Então a dificuldade de ouvir o outro, a dificuldade de atender a necessidade do outro, ela está muito clara no início da queda, esse caminhar dos dois que até em Gênesis 2:24 era para deixar pai e mãe unirem-se e tornarem-se apenas um, ou seja, caminharem para um sentido de serem um só, acaba para ser um caminhar independente. Agora, em vez de ser um dueto, é um duelo. Não é? Exatamente. Em vez de afinar o canto, agora os dois, com a espada na mão, vão esgrimar, vão lutar. E é essa história de muitos casamentos, né? De muitas pessoas que entram no casamento já dizendo assim, se não der certo a gente separa, porque não tem uma perspectiva de redenção, uma perspectiva de um Deus que pode mudar o caos em cosmo, então gera essa confusão toda. A mulher deixa de ser auxiliadora, que o homem diz, ela me botou nessa fria, não é? O homem deixa de protegê-la e ela acusa. E o que nós vemos hoje na sociedade? É um conflito de egos. Cada um achando que tem razão e os maridos e mulheres se digladiando com uma plateia de filhos aos seus pés. E esses filhos vão ver o quê? Como eles vão crescer? Assistindo a disputa de quem é o maior, quem é o que tem mais condição para a governança de uma casa dividida. Você trabalha com isso também? Eu não advogo na área de direito de família, não. Mas nós criminalistas brincamos que mais pesado que o direito criminal é o direito de família. Olha a realidade humana, né? Quando alguém brinca com um advogado criminalista e diz, mas poxa, o direito penal é pesado. E é verdade, é muito difícil. Mas o direito de família, ele tem um desgaste emocional ainda maior. É, né? É ainda maior. Você está vendo como o inimigo das nossas almas, ele faz da casa, do lar, muitas vezes um campo de batalha, uma guerra mundial. Ou faz uma penitenciária de segurança máxima, em que as pessoas vivem presas nos seus sentimentos, adoecidas. E a nossa proposta aqui é falar de alguma coisa que essas causas, essas coisas que causam esse problema, mas da solução. Nós temos solução para isso. Temos remédio para isso, na cruz de Cristo Jesus. Me espera um pouquinho que nós vamos conversar sobre este problema mais de perto.
nós vivemos num mundo de caos, num mundo de causas distintas de desentendimento. Desde crenças, pessoa, marido e mulher, uma esposa, uma crença, outra. E aí vem os conflitos de família. Eu venho de uma cultura familiar, ela vem de outra cultura familiar. Eu quero impor a cultura da minha família na vida dela e ela quer impor, né? São essas causas na criação dos filhos, né? São muitos os conflitos que vão gerar queda de braço, né? Em vez de nós trabalharmos harmonicamente, a gente trabalha conflituosamente, procurando conquistar o outro, dominar o outro. Tem aqueles provérbios ou aquelas histórias esquisitas. O homem pode ser a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Umas coisas esdrúxulas. Ela vai manobrar, vai... Não é assim, isso não é um negócio de manipulação. Como é que você vê isso, meu amigo? É verdade. O conflito, onde há conflito, há dúvida. Porque tem dois caminhos, duas vias. Um pensa para um sentido, o outro pensa para o outro. E são diversas as causas, diferentes. Pode ser a criação dos filhos, a família de origem, que deve se retrair e deixar essa nova família iniciar. Ali tem uma nova família, né? Um casal já é uma família, não precisa dos filhos. Um casal é uma família. E a partir dela, todas as novas circunstâncias em torno de um relacionamento conjugal está sendo nascendo ali. Mas os conflitos vêm na área das finanças, na área do relacionamento íntimo, a dificuldade na comunicação, em se fazer entender, e até no lazer. Até no lazer, eu quero isso, eu quero umas férias assim, o outro quer assado. E quando não, os conflitos são mais graves ainda. E o conflito, lá em casa eu tenho dito o seguinte: quando a gente tem essas duas vias, a gente tem que parar e olhar qual delas glorifica o Pai. Qual desses caminhos, então, vai glorificar a Deus? Os dois glorificam? Que bom, então vamos tentar ajustar, porque nós somos um. Né? E é muito difícil, são naturais os conflitos. Os conflitos são naturais. O que não pode é cada um perder a sua individualidade, o seu sentido de ser, mas sabendo que agora são um. Tem que pensar conjuntamente. Eu gosto muito de uma ilustração que foi contada por um filósofo, escritor, foi também teólogo, Rubem Alves. E ele conta a história, ele faz uma comparação entre duas pessoas que jogam tênis e duas pessoas que jogam frescobol. São dois jogos que têm algumas coisas semelhantes, né? São dois jogadores, são duas raquetes, é uma bola, até aí tudo bem. Depois, o tênis, ele tem uma competição. Ele tem um campo, tem regras, tem um tempo. E aí você tem um jogo em que eu vou ganhar de você, ou você vai ganhar de mim. Então você tem um ganhador e o perdedor. Quando você tem o ganhador e o perdedor, você tem orgulho e humilhação. Isso gera mais conflito, né? Mesmo que o esporte seja uma coisa descontraída e às vezes brinca e tal, mas lá no fundo eu ganhei e você perdeu. Agora, no frescobol, que é um jogo de praia, esse jogo surgiu em Copacabana, no posto 6, em 1950, era um jogo lúdico,
duas pessoas, uma raquete, cada um com a sua raquete e uma bola. Não tem campo, eles brincam. Pá, pá, pá. Eu assisti lá na praia de Copacabana alguns jogos que eles ficavam 2, 3, 4 horas brincando e iam para a praia, para o mar, depois voltava, jogava. Era divertido, havia um exercício, havia toda uma alegria, não havia competição. Então o Rubem Alves joga essas duas ideias para falar do casamento competitivo e do casamento lúdico, descontraído. Como nós vamos enfrentar a crise, né? E é interessante, porque no casamento, se tiver um vencedor, na verdade os dois perderam. Perderam. Os dois perderam. E os conflitos são inerentes à vida humana. Não tenha dúvida. Não tem como. Agora, o que fazer do conflito? Se o conflito gerar crescimento, aí há mudança, né? Diante do conflito, o que está em dificuldade for levado ao pé da cruz... Agora sim. Começou a mexer. Aí há mudança. Aí começou a mexer. Aí há crescimento. Os conflitos vão existir, existem, e no meu relacionamento não são poucos. No meu também. Mas em cada oportunidade, se ali tiver a ocasião para o perdão, para o recomeço, para o amor sacrificial nutrido por Jesus Cristo, aí há diferença. O apóstolo Paulo foi um homem agudo nas suas atitudes, um homem conflituoso, provocante. Ele estava lá na morte de Estevão, defensor de uma seita judaica dos fariseus, um homem realmente valente nas suas ideias. Mas houve um momento em que ele foi nocauteado no caminho de Damasco. E ali naquele estado, ele é mudado, não é? Ele é transformado. E ele vai dizer uma coisa que é muito esquisita para mim. Ele dizer, eu estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando é que você estava lá na cruz com Cristo, Paulo? Você podia até estar em Jerusalém na época que Jesus morreu, mas parece que ele não estava lá nessa época, nesse mesmo dia. Mas ele diz, eu estou crucificado com Cristo, ou eu fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. E este homem muda. Este homem muda. Você não encontra mais aquele homem. Ele até diz assim, eu esqueci das coisas que para trás ficam e eu tenho um alvo, que é o alvo da soberana vocação de Deus. Então a cruz redime tudo e gera crescimento em meio aos conflitos. Não é? A cruz no casamento é um recomeço em tudo, nova criatura como Paulo, nova criação e o casal que tem os seus conflitos, a partir do momento em que os joelhos são dobrados juntos, a solução vai vir. O Senhor vai apontar o caminho certo, não vai ser a decisão mais minha ou a dela, mas aquilo que o Senhor tem para nós. E aí a vontade dele é uma vontade que converge os nossos corações em amor. Esses dias eu ouvi algo interessante, talvez para o senhor, pastor, não seja novidade, mas a mim soou como uma primeira vez ouvi. A gente sempre ouviu sobre a vontade de Deus. Nós temos que nos atentar e queremos, eu quero estar no centro da vontade de Deus.
Mas o que eu ouvi foi, olha, nós temos que amar a vontade de Deus. Não é nos curvar a ela, amar a vontade de Deus. E quando esse casal aprende qual é a vontade de Deus para a vida deles e ama o que Deus tem para eles e não a minha ou a escolha dela, os conflitos têm uma solução que realmente é redimida por meio desse amor de Jesus em nós. Mais uma historinha para vocês. Eu estava fazendo um casamento. No meio do casamento eu falei sobre o perdão. Falei sobre a obra da cruz e também falei sobre o perdão. E que o perdão, ele não é uma alternativa. Ele é uma questão que os latinos diziam sine qua non. Você não pode viver sem ele. E é preciso perdoar. E eu falei sobre a questão de Jesus, quando os discípulos perguntaram quantas vezes eu devo perdoar, porque os rabinos diziam que eram 3 vezes, você não podia perdoar mais que 3. Aí o Pedro faz assim, 7 vezes, Senhor? Ele diz, não, meu filho, não é 7, é 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. E eu estava explicando que a cada 3 minutos o nosso organismo produz defesas. Então, se você dividir as 24 horas por 490, vai dar exatamente esse número e tal. Você não pode viver sem perdão. E tinha um casal lá, depois do casamento, ele veio me procurar e disse, o senhor fez 2 casamentos hoje. Eu disse, como assim? O senhor fez o dos jovens aqui e o nosso. Eu disse, mas vocês não são casados? Eu disse, nós estamos de papel passado há 32 anos. Mas há 16 anos que nós vivemos na casa, ela num quarto e eu no outro. Nós vivemos separados fisicamente, estamos juntos por causa de herança, de dinheiro, de fortuna, de bens e por causa dos filhos. Mas nós estávamos separados. Mas aqui, hoje, fui tão impactado por esta palavra e eu virei para ela e disse, você seria capaz de me perdoar por tudo que eu lhe fiz até agora? E ela olhou para mim e disse, você seria capaz de me perdoar por tudo? E nós ali no banco nos perdoamos e, pastor, nós não vamos nem para a festa. Eu vou aqui procurar um motel, porque faz 16 anos que nós não temos uma fé. Eu disse, Deus abençoe vocês e vão em paz. Eu queria dizer para você, a vida não vale a pena estar duelando, não vale a pena essas guerras. O Evangelho de Jesus Cristo nos redime, a cruz nos tira do trono e nos coloca nos pés, como Jesus, lavando o pé daquele que precisa. Este é o Evangelho que faz sentido. Eu sei que o nosso tempo está se esgotando e eu queria fazer aqui o agradecimento ao Tiago por estar partilhando conosco desse momento. Eu espero que você conheça Jesus Cristo, porque nós não estamos querendo lhe apresentar nada mais e nada menos do que o tudo que pode fazer sentido na sua existência. E muito obrigado, meu irmão, e a você, aquele abraço de coração para coração. Espero vê-lo oportunamente aqui conosco, nesse programa maravilhoso, tomando o nosso café e fé. Até lá.